Olá, amigos do IBET. Meu nome é Eduardo Saran e quero agradecer o convite da Neiva e da Priscila para fazer essa pílula a vocês sobre o ICMS na sua materialidade conhecida como ICMS Serviços. Eu trabalho com ICMS há mais de 30 anos, fui aluno dessa especialização e tenho que testemunhar para vocês. O IBET foi um divisor de águas para mim, porque ele tem uma metodologia inovadora, propõe um novo olhar sobre o direito tributário e eu tenho certeza que esse curso fará diferença para vocês. Adentrando o nosso tema, vamos conhecer melhor duas materialidades desse importante imposto brasileiro que é o ICMS, aquela chamada ICMS Transporte e o ICMS Comunicação. O ICMS Transporte, ele tem pequena importância em termos de arrecadação, apresenta pouca complexidade e praticamente não há contencioso tributário sobre ele. Ao nascer, o ICMS Comunicação tinha uma abrangência muito limitada. Com o avanço das comunicações, com o avanço na tecnologia, esse campo de incidência potencial foi se ampliando. Ao mesmo tempo, isso representa um paradoxo, pois há muita dúvida, muita incerteza sobre quais fenômenos ele pode tributar. E isso gera, então, uma grande insegurança jurídica. Os fiscos tentam tributar novos fenômenos que surgiram com a internet como sendo também prestação de serviço de comunicação. E há muitos doutrinadores que questionam essa tentativa de tributação. As telecomunicações no Brasil, por outro lado, foram privatizadas na década de 1990 e são muito reguladas. Todavia, essa regulação se dá pela União, ao passo que o ICMS Comunicação é da competência dos estados e do Distrito Federal. A internet veio propiciar outras formas de comunicação, mas isso num ambiente sem marco regulatório, e isso cria distorções, inclusive em termos de tributação. Por fim, existe uma zona cinzenta entre o que pode ser tributado pelo ICMS Comunicação e o ISS municipal, por exemplo, o software na nuvem e os serviços de streaming. Enfim, esse é o contexto. Vamos traçar inicialmente um breve histórico do ICMS. Ele foi criado pela Emenda Constitucional 18 de 65, foi inspirado no IVA francês e tinha inicialmente o nome de ICM. Até 1988, o antigo ICM tributava apenas as operações relativas à saída de mercadorias. Com a nova Constituição, ele incorporou dois serviços, a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e a prestação de serviço de comunicação. Com isso, alterou sua sigla para ICMS. O ICMS veio substituir outros impostos que incidiam sobre esses dois tipos de serviço. Além disso, o constituinte originário optou por dividir as materialidades de circulação de bens e de prestação de serviços, de um modo geral, entre os entes subnacionais para fortalecer o federalismo fiscal. Essa divisão de materialidades entre os estados e municípios é justamente a gênese de uma série de problemas que temos hoje, como a guerra fiscal horizontal entre estados por conta do ICMS mercadorias e a guerra fiscal vertical entre estados e municípios sobre o que pode ser tributado pelo ICMS ou pelo ISS. Tal como o IPI, o ICMS é um imposto do tipo IVA, sem ser propriamente um imposto sobre valor agregado, porque suas materialidades não são tão amplas como o do IVA europeu, por exemplo. E porque adota o crédito físico ao invés do crédito financeiro. É um imposto indireto ou sobre o consumo. O ICMS é adequado a mercados integrados e a uma cadeia produtiva complexa. No seu início, buscava uma tributação neutra e, até hoje, adota a sistemática da não cumulatividade. Ele é plurifásico, especialmente na materialidade do ICMS mercadorias. Como vimos, ele é da competência dos estados e do Distrito Federal. É um dos poucos impostos do tipo IVA da competência de entes subnacionais, tal como ocorre no Canadá. Ele é, individualmente, o imposto mais importante do nosso sistema constitucional tributário. Sua arrecadação corresponde a 7% do PIB e a 80% da arrecadação tributária dos estados. Ele possui várias materialidades, mas hoje nos interessam apenas duas: a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e a prestação de serviço de comunicação. Como vocês sabem, o nosso sistema tributário está definido na Constituição Federal, que delimita a competência dos entes políticos para instituir tributos.
Na Constituição também vamos encontrar os princípios constitucionais tributários, como anterioridade e legalidade, e aquele que nos interessa mais de perto para o ICMS, que é o da não cumulatividade. A Constituição atribui à lei complementar a estrutura normativa do ICMS, como a definição da sua regra matriz de incidência tributária, elencando então as hipóteses de incidência, os critérios temporal e espacial, quem é o sujeito passivo do imposto e qual é a sua base de cálculo. Para conhecermos bem o ICMS, precisamos estudar o artigo 155, inciso 2, parágrafo 2º da Constituição Federal, a Lei Complementar 87/96 e os convênios ICMS do CONFAS. Precisamos estudar também as leis estaduais e do Distrito Federal instituidoras do ICMS e os decretos que contêm o regulamento do ICMS em cada estado. Importante conhecer também algumas normas infralegais, como portarias, decisões normativas, respostas a consultas, que informam o tratamento dado pelos fiscos aos diversos fatos jurídicos e instituidores de deveres instrumentais. A dificuldade de se lidar com o ICMS também é a ausência na Constituição da definição do que seja operação, mercadoria, serviço e comunicação. Além disso, quando foram criados em 1965, o antigo ICM e o ISS estavam em outro contexto tecnológico e econômico, que envolvia bens tangíveis, territorialidade e cadeias. Hoje, nós temos uma economia globalizada com várias transformações tecnológicas. Tivemos o advento da internet, que revolucionou o trabalho, o entretenimento, as comunicações. E houve também o surgimento e a massificação no uso da telefonia celular. Agora já estamos imersos na chamada economia digital, que não existia em 1988. Houve uma desmaterialização dos bens e as atividades, em grande medida, deixaram de ter um território definido. Criou-se o conceito de bem digital, que fez surgir uma zona cinzenta entre o que pode ser tributado pelo ICMS e pelo ISS. Uma discussão que se coloca hoje é sobre a definição de serviço. É uma obrigação de fazer? É uma utilidade? Há necessidade da atividade humana? Quando o ICMS Comunicação foi criado, havia apenas telégrafo, o telex, a telefonia fixa e os sinais de TV e rádio por ondas. Depois foram surgindo ou se massificando o uso da internet e da telefonia móvel celular, também da TV por assinatura e os serviços de streaming. Vocês verão que há uma série de atividades sobre as quais há uma grande polêmica se podem ou não ser tributadas pelo ICMS Comunicação. Por exemplo, o VoIP, o provimento de acesso à internet, os chamados serviços suplementares ou complementares das comunicações, os painéis de publicidade, a publicidade na internet, o download de conteúdos, os serviços de streaming, enfim, uma série de novos fenômenos. Para responder a tantas perguntas, o IBET lhes fornece ferramentas para que vocês estabeleçam suas premissas e possam responder com fundamentação e coerência. Falemos sobre o ICMS Transporte. Ele incide sobre a prestação de serviço interestadual e intermunicipal de cargas e de passageiros em diversos modais ou mesmo intermodal. Como figuras importantes aqui, nós temos o do tomador do serviço, o do prestador do serviço, o remetente, o destinatário e ainda as figuras da subcontratação, do redespacho e do transbordo. Falando sobre a sua regra matriz, ele incide sobre a prestação de serviço efetivamente iniciado, de forma onerosa e a terceiros, e não incide sobre prestações que destinem bens ou mercadorias ao exterior. O sujeito passivo é o prestador do serviço, mas temos a figura do responsável tributário em algumas situações. Em termos do critério espacial, a incidência do imposto ocorre onde houve o início da prestação do serviço de transporte. E naquelas prestações que têm início no exterior,
é onde ocorreu o ato final do serviço de transporte, desde que ele tenha sido contratado no Brasil. As alíquotas são definidas por cada unidade federada e o tomador do serviço, se ele for contribuinte do ICMS, ele tem o direito de se creditar desse imposto que foi cobrado do prestador de serviço. E, por fim, temos a questão do desmembramento do transporte, quando temos prestador estrangeiro, transporte que se iniciou no exterior, mas subcontratação de um prestador brasileiro para o trecho em território nacional. Quando falamos de ICMS comunicação, temos alguns elementos importantes. A mensagem, o meio onde irá trafegar essa mensagem, que é também chamado de canal, o emissor da mensagem, o receptor da mensagem e agora, quando temos TVs por assinatura, serviços de streaming, temos também a figura importante que é o produtor de conteúdos que são veiculados então nas TVs por assinatura, nos serviços de streaming. Em termos de regra matriz do ICMS comunicação, a materialidade é prestar de forma onerosa o serviço de comunicação a terceiros. O critério espacial compreende várias hipóteses. O critério temporal é o momento da prestação do serviço. A base de cálculo é o valor do serviço. A alíquota é definida por cada unidade federada. E nós temos a imunidade constitucional dos sinais abertos de rádio e de TV. É incontroverso que a tributação pelo ICMS comunicação daquelas formas tradicionais de comunicação que havia em 1988, como a telefonia fixa e depois mesmo a telefonia celular. Todavia, no contexto da economia digital, a massificação da internet e o surgimento do streaming, há uma grande polêmica sobre outros fenômenos, se podem ou não ser tributados pelo ICMS comunicação. Como exemplos, o chamado serviço de valor adicionado, que é uma figura criada na regulamentação das telecomunicações, que são utilidades adicionais ao serviço de comunicação, como auxílio despertador ou toques de celular. Tivemos depois a regulamentação das TVs por assinatura e a criação da figura conhecida como serviço de acesso continuado, sobre o qual há uma polêmica, embora menor, sobre a sua possibilidade de ser tributado pelo ICMS comunicação. E temos ainda outros fenômenos ligados à tecnologia e às comunicações, como, por exemplo, os serviços preliminares, suplementares ou acessórios das comunicações, ou ainda a possibilidade de tributar o VoIP, tributar o provimento de internet, seja a internet de acesso discado ou a internet banda larga, e também os serviços de streaming e os chamados serviços ou aplicativos over the top. Há uma tentativa recente dos estados em tentar tributar os serviços de streaming, porém já há uma previsão de sua tributação pelo ISS e acreditamos que a jurisprudência vai caminhar no sentido dessa tributação pelo ISS. Ainda sobre pontos polêmicos do ICMS comunicação, temos a discussão sobre se veiculação de entretenimento, de informação e de publicidade, se isso é ou não um serviço de comunicação tributável por este imposto. E ainda a discussão se há ou não necessidade da identificação do receptor para que se caracterizar uma prestação de serviço de comunicação tributada pelo ICMS. Enfim, todos esses temas serão tratados por grandes professores na palestra. Aproveitem a oportunidade que vocês terão, façam perguntas, se aperfeiçoem. Acima de tudo, fiquem bem, bons estudos. Eu agradeço ao OIBET por essa oportunidade e até uma próxima.